que o carregamento rápido, ultra rápido para o seu veículo 100% elétrico pode sim danificar a sua bateria. Eu, sinceramente, se puder, evitaria ao máximo o carregamento rápido nesses eletropostos. E mais, a solução que eu acho que é a mais adequada para o seu veículo 100% elétrico é essa ali, ó. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje quero falar sobre os modelos de carregamento para o seu veículo 100% elétrico ou híbrido e como eles podem afetar a capacidade de carga e também, por que não dizer, a perda gradual de autonomia ao longo do tempo do uso do seu veículo 100% elétrico. Existe uma grande polêmica sobre a forma ideal de carregamento do seu veículo 100% elétrico. Alguns dizem que, na verdade, as baterias, por terem uma condição de equilíbrio de células ou módulos, não afetaria você fazer a recarga do seu veículo várias vezes em eletropostos de carga rápida. Também já há muitos estudos que comprovaram que sim, a carga rápida em sequência, ela pode diminuir os ciclos de capacidade de carga que a sua bateria teria se você evitasse fazer esses modelos de recarregamento. Mas, afinal de contas, existe ou não existe a possibilidade de degradação da sua bateria antes do prazo? Os vários estudos científicos já nos mostram que as baterias que são utilizadas até hoje, tanto em veículos 100% elétricos, como o BYD Dolphin aqui, ou qualquer outros modelos, e também componentes eletrônicos, utilizam então os íons de lítio. E eles, ao longo dos ciclos da vida útil dessa bateria, sim, conforme o tipo de uso, as formas de carregamento, eles vão perdendo as suas capacidades de armazenamento. Para entendermos melhor como funcionam essas diferenças, nós temos então dois modos de carregamento do seu veículo 100% elétrico ou híbrido plug-in. São os modos de corrente contínua e os modos de corrente alternada. Na corrente alternada, como neste wallbox ou qualquer outro eletrodoméstico. Num veículo 100% elétrico, quando ele é carregado com corrente alternada, então ele terá uma limitação de potência. No caso do BYD Dolphin, Dolphin de entrada, ou qualquer outro veículo da BYD, ou também da própria GWM, você terá ali potências limitadas em até no máximo 11 kW. Isso significa que aqui no BYD Dolphin, a própria BYD faz uma limitação entre 6 e 6,6 kW. No carregamento em corrente alternada, como o que fazemos nesse momento aqui com o wallbox, então ele vai poder fazer o carregamento completo de forma lenta e gradual, sempre mantendo a mesma temperatura e completando o ciclo inteiro de preenchimento de todos os módulos e células dessa bateria. Por isso que este modelo de corrente alternada é o mais indicado para você manter a sua bateria de tração com longevidade e preservar os ciclos existentes programados para esta bateria. Mas quando falamos em corrente contínua, é a mesma situação? Não. Conforme falamos no início deste vídeo, as baterias estão preparadas para receber este tipo de carregamento, este tipo de corrente elétrica. Mas isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que, dentre as métricas estipuladas por todos os fabricantes, você conseguiria, de acordo com a capacidade e potência de cada bateria, carregar o seu veículo 100% elétrico entre 20% e 80%, em torno de 30, 50 minutos, dependendo da potência de cada veículo. Quando você abastece em corrente contínua, em um eletroposto de carga rápida, esta corrente é injetada diretamente e a sua bateria começa a carregar nessas frequências de tensão que são bem elevadas. Portanto, dos 20% a 80%, que consta sempre em todo o manual, é onde o pico de temperatura se elevará até um determinado ponto e limitações também que as próprias fabricantes impõem aos seus modelos. A partir do momento do carregamento com carga rápida que você atinge os 80%, automaticamente o próprio sistema vai reduzindo a potência para que a temperatura seja ajustada e não haja ali nenhum superaquecimento que possa comprometer ou até causar algum incêndio. É mais ou menos assim, digamos que você pegue uma garrafa PET dessas de refrigerante comum, enfie lá uma mangueira de água
e ligue rapidamente. O que acontecerá quando você estiver perto do preenchimento total? Ela transbordará e não conseguirá, evidentemente, fazer o preenchimento completo dessa garrafa com água. E o que você tem que fazer quando isso ocorre? Você tem que reduzir a pressão de água para que consiga preencher até o último espaço disponível de água naquela garrafa. Na bateria de um veículo 100% elétrico, quando carregado em corrente contínua, é a mesma coisa. Para que ele possa completar em 100% a carga da sua bateria, ele também faz isso, reduzindo a potência, resfriando todo o sistema e fazendo todo o procedimento correto. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Idaho, nos Estados Unidos, mostrou a seguinte situação. Eles pegaram alguns modelos do Nissan Leaf e fizeram lá testes e mais testes, carregamentos após carregamentos, com diversos níveis. O nível 1, que seria o nível mais comum, utilizado em corrente alternada, como um wallbox. O nível 2, em cargas mais rápidas, e o nível 3, com cargas ultra rápidas. Nesse período todo, aos 80 mil quilômetros, eles perceberam que esses veículos, em todos os seus níveis, tiveram perdas muito diferentes e significativas. Isso significa que no nível 1, com corrente alternada, a perda até os 80 mil quilômetros foi de 0,9%. Para o nível 2, a perda foi de 23% aos 80 mil quilômetros. E para o nível 3, que seriam os modelos de carregamento ultra rápidos, a perda foi substancial de 27% aos 80 mil quilômetros. E eles fizeram sempre o mesmo procedimento de carga, ou seja, carregando 2 vezes ao dia. Então é fundamental que você preste atenção na hora do carregamento e evite, se puder, os carregamentos em sequência, repetidas vezes, de cargas rápidas ou ultra rápidas. Mas existem veículos que aceitariam uma capacidade de carga em corrente contínua maiores que a sua própria potência de bateria? Sim. Então nós temos na nossa realidade vários veículos que vão variar nas suas capacidades de carga em corrente contínua de 30 até 270. Você acredita nisso? Bom, existem 2 veículos apenas aqui disponíveis nessas condições, que é o Porsche Taycan e o Audi e-tron GT. Eles conseguem, pasmem, nada mais nada menos de que uma potência de carregamento em 270 kW. É incrível, não? Contudo, no Brasil praticamente não existe carregadores com estas capacidades. O máximo que temos disponíveis em alguns lugares com exemplares que podemos contar na palma da mão é de apenas 150 kW. Agora imaginem a infraestrutura, toda a parte de fornecimento, disponibilidade e consumo que essas estações precisam para poderem gerar esta quantidade de energia. Uma leve passagem por esse tema é que, mais ou menos, elas representam um consumo em torno de 100 a 200 até 300 vezes maior que uma simples tomada. É isso mesmo, não é interessante? E o que diz, no meu caso, o manual BYD para os seus veículos 100% elétricos em relação a algumas orientações para a bateria, processo de carregamento. Vamos recapitular brevemente alguns pontos que eu destaco que são fundamentais. O primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é esta dica que a própria BYD fornece, que é para manter a bateria de tração em sua melhor condição, é necessário executar uma carga completa, seguida de uma descarga completa em intervalos regulares, pelo menos a cada 6 meses ou 70 mil quilômetros. O que ocorrer primeiro, para permitir que a bateria execute a sua função de autocalibragem. Você também pode entrar em contato com uma concessionária autorizada da BYD para testar e calibrar a capacidade da bateria. Vocês viram neste primeiro exemplo que eles recomendam que você faça, então, o carregamento de uma descarga e uma carga completa a cada 6 meses ou 70 mil quilômetros. Está no manual. Um outro ponto que eu destaco é o seguinte, que nesta questão de serviços e manutenções, eles recomendam que o uso do veículo em área urbana com congestionamentos em temperaturas superiores a 32 graus por mais de 50% do tempo total do serviço não é recomendado.
Também não é recomendado o uso com velocidade superior a 120 km por hora e a temperatura superior a 30 graus por mais de 50% do tempo total do serviço. Você verificou que nessas condições de uso extremo, que é como eles classificam, fique bem atento, porque a sua autonomia dentro dessas condições descritas no manual, ela pode ser reduzida significativamente. Isso faz com que ao trafegar acima de 100 km por hora, a 120 e acima de 30 graus, a sua bateria seja drenada e a sua autonomia seja comprometida a ponto de você talvez não perceber e ficar entre uma condição em que não haja um ponto de carregamento e também você não consiga seguir viagem. Aí é no guincho. Uma outra dica que eles dão no próprio manual está relacionada à própria forma de utilização que você tem no carro. Aqui, neste trecho do manual, eles falam o seguinte, que não permita que o veículo fique parado por um longo período na condição de carga muito baixa. Isso pode causar a sulfatação da bateria e afetar o seu desempenho. Portanto, certifique-se de que a bateria de tração seja plenamente carregada ao menos uma vez por semana com dispositivos de recarga em corrente alternada. Então, no próprio manual está descrito que ao menos uma vez por semana você deva, sim, para que haja um equilíbrio de todo o sistema da bateria de tração, carregar em corrente alternada, seja num wallbox ou seja num carregador portátil. E por fim, mas não menos importante, destaco sempre em meus vídeos a questão da garantia do uso comercial e do uso não comercial. A garantia da bateria contempla 96 meses ou 8 anos sem limite de quilometragem. Já para o uso comercial, a garantia é reduzida drasticamente, chegando a 60 meses, 5 anos ou 150 mil quilômetros. E ressalvando que existe aquele trecho onde eles falam que ao longo desse período, seja uso comercial ou não, você pode ter uma perda gradual de até 40%. Isso vai depender de caso a caso, mas está no manual. Portanto, conforme nós vimos, sim, é fundamental que você evite ao máximo fazer recargas rápidas continuamente. E aí, o conselho, se você puder, evite, e se você também puder, utilize na sua casa, em algum local que contém lá aqueles carregadores em corrente alternada, onde você poderá carregar o seu veículo de forma lenta e gradual. E assim, quem sabe, ter por muito mais tempo a sua bateria cada vez melhor. E evite a todo custo que a sua bateria esteja abaixo de 20% sempre que você for fazer uma recarga. Isso também ajuda a manter que todo o sistema, todas as células, todos os módulos dessa bateria de tração estejam sempre alinhados e calibrados da melhor forma possível. Como que você faz para carregar o seu carro? Conta pra gente. Você faz muitas cargas em corrente contínua nos eletropostos? Qual a tua experiência? Diga aqui e nós vamos bater um papo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, fui.